de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira, na oitava do Natal, meu irmão, minha irmã, hoje 29 de dezembro, quando a igreja celebra a comemoração de Santo Tomás Becket, mártir. Ele que, na Inglaterra, defendeu os direitos da igreja, defendeu o evangelho e, por isso, chegou ao martírio, por amor a Deus e por amor à igreja. E hoje nós temos também uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado das cartas de Santo Tomás Becket, bispo, do século XII da nossa era cristã, e traz como título: Só é coroado quem luta conforme as regras. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Se nos preocupamos em ser o que devemos e queremos conhecer o significado do nosso nome de bispos e pontífices, convém considerar e imitar com incessante solicitude os passos daquele que, constituído por Deus pontífice para sempre, se ofereceu ao Pai por nós no altar da cruz. Do alto do céu, ele observa constantemente nossos atos e intenções e, por fim, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Fomos encarregados de representá-lo na terra. Recebemos o glorioso nome de bispos, a honra de uma tal dignidade, e colhemos ainda nesta terra o fruto de nossos trabalhos espirituais. Sucedemos os apóstolos e os homens apostólicos no mais alto cargo da hierarquia das igrejas, para que por nosso ministério seja destruído o poder do pecado e da morte, e a fim de que a casa de Cristo, edificada na fé e no progresso das virtudes, cresça até formar um templo santo no Senhor. É certamente grande o número de bispos. No dia de nossa consagração, prometemos ser solícitos e diligentes no dever de ensinar e governar. Diariamente nós o professamos, mas é preciso que o testemunho de nossas ações dê crédito à fidelidade prometida. Sim, a messe é grande, e para colhê-la e armazená-la nos celeiros do Senhor, um só operário ou poucos não dariam conta. Contudo, quem duvida que a Igreja Romana é a cabeça de todas as igrejas e a fonte da doutrina católica? Quem ignora que as chaves do reino dos céus foram entregues a Pedro? Porventura não é sobre a fé e a doutrina de Pedro que se edifica a estrutura de toda a igreja, até que cheguemos todos juntos ao estado do homem perfeito, na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus? Na verdade, é preciso que sejam muitos os que plantam, muitos os que regam, porque assim o exigem o progresso da palavra e o crescimento dos povos. Se o povo do Antigo Testamento, que tinha um só altar, precisava de muitos servidores, com maior razão agora, com a grande afluência dos gentios,
a quem, para suas oferendas, não bastaria toda a madeira do Líbano, e para seus holocaustos não chegariam todos os animais do Líbano, e nem sequer os animais de toda a Judéia, serão necessários muitos ministros. Mas seja quem for que plante ou regue, Deus não dará crescimento algum, senão àquele que plantou sobre a fé de Pedro e segue a sua doutrina. É a Pedro que são confiadas as causas mais importantes do povo, para serem examinadas pelo Romano Pontífice e pelos magistrados de nossa mãe Igreja, designados por ele, na medida em que participam da sua solicitude, exercem o poder que lhes foi confiado. Lembrai-vos, enfim, de como foram salvos os nossos pais, como e através de que tribulações cresceu e se expandiu a Igreja, de que tempestades escapou a barca de Pedro, que tem Cristo como timoneiro, e de que maneira recebem a recompensa aqueles cuja fé refugie com maior brilho no meio da tribulação. É assim que caminha a multidão dos santos, para que seja sempre verdadeira esta palavra. Só recebe a coroa quem luta conforme as regras. Amém. Meu irmão, minha irmã, que bela palavra de Santo Tomás Becket sobre a Igreja, sobre a unidade da Igreja em torno de Pedro. Aliás, essa convicção de Santo Tomás Becket é que o levou ao martírio, por defender a Igreja, por defender a doutrina da Igreja, por defender a liberdade da Igreja, a autonomia da Igreja, por ser um homem de Igreja, um homem que bebe nas fontes do Evangelho e nas fontes do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Ele que defendeu os interesses da Igreja, os interesses do Evangelho, e por isso foi exilado por um tempo, depois voltando, foi assassinado pelos guardas do rei Henrique II. Um homem de igreja, um homem de fé, um bispo solícito, um bispo que tem consciência da sua missão de anunciar o Evangelho com todas as suas forças e não se deixar amedrontar ou abater pelas ameaças deste mundo. A convicção de que Cristo continua falando através de sua igreja, continua agindo através de sua igreja. A convicção da necessidade da unidade em torno de Pedro, em torno do Romano Pontífice. A unidade na fé, a unidade na caridade. Esse é um chamado, meu irmão, minha irmã, para cada um de nós, batizado e batizada. Compreendermos que não é possível chegar a Deus fora da igreja e que não é possível servir a dois senhores. Não é possível selecionar da igreja apenas aquilo que eu julgo me interessar e fechar os ouvidos e os olhos diante de sua doutrina, de seu ensinamento, da sua história. É preciso compreender que é na igreja que Cristo se faz encontrar de um modo mais pleno. Que é na igreja que a palavra de Deus é devidamente interpretada e nos é dada como alimento. E nesta quinta-feira, na oitava do Natal, meu irmão, minha irmã, rezemos juntos a Nossa Senhora, colocando nas mãos da Mãezinha do Céu nossos pedidos, preces e agradecimentos,
certos de que tudo isso ela conduz a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quinta-feira abençoada, cheia da presença de Deus, da iluminação do Espírito Santo. E mesmo que apareça algum obstáculo, que você não se esqueça, é Jesus quem te conduz. Confia nele e você superará os obstáculos da vida. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de Santo Tomás Becket, bispo e mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.